Olá a todos, mais uma vez estamos aqui no canal Psi Jaque Magalhães, no Jaque Pode, que é um espaço aberto para todas as pessoas que se dedicam à construção de uma vida melhor, ao bem-estar e à psicologia, é claro. E hoje, como todo mundo já sabe, quem me segue aqui, em janeiro a gente começou o canal falando sobre o Janeiro Branco, sobre saúde mental, enfim. E eu trouxe o tema das Marias, que não sabiam que podiam, que eram mulheres que se reinventaram, encontraram uma força absurda dentro de si, claro que contando com o suporte da psicologia. Enfim, foram mulheres que tanto na clínica quanto na psicoterapia descobriram essa força. Na verdade, uma coisa incrível que todas nós temos. E, partindo daí, a gente chega agora em março, aonde a gente vai comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Claro que um dia mais do que especial. E por conta disso, eu vou dar continuidade a essa conversa que a gente começou lá em Janeiro Branco. E isso significa que a gente vai continuar falando de mulher, de cuidado, de saúde mental e também de bem-estar. E hoje, a gente está trazendo uma convidada muito especial, que é a Simone Alexandre, uma psicóloga que começou a sua trajetória lá atrás, é uma militante do bem-estar também, e ela traz uma série de ingredientes que são muito inaugurais para nós aqui. Porque da outra vez a gente falou muito de saúde mental e tal, descoberta, força, mas hoje ela vai trazer mais ingredientes. Simone Alexandre, conta pra gente tudo aquilo que você está trazendo. Seja muito bem-vinda ao Jaque Pode. E eu vou deixar você falar um pouco de você, né? Quem é a Simone Alexandre, psicóloga? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, né, é um prazer muito grande ter sido convidada por você. Me sinto Obrigada. lisonjeada, né, que eu possa agregar ao seu canal. Então Isso. vamos lá. Minha trajetória começou lá atrás, na época de descobrir o que eu faria na graduação. Uhum. Como as pessoas me buscavam muito para que eu pudesse ouvi-las, né, as amigas queriam sempre um conselho, isso me levou para psicologia. Eu falei: "Eu acho que é a melhor prática que tem de você poder ouvir o outro sem julgar, sem criticar". Então a vida me levou para esse caminho. Ao longo da caminhada, né, casei, tive 3 filhos. Olha! Privilégio de poder cuidar desses filhos, né, até uma determinada idade. Uhum. E nunca parando de estudar, né, sempre buscando mais conhecimento para que na hora certa eu pudesse colocá-los, à disposição aí do universo e tentar ajudar as pessoas a melhorarem qualidade de vida, seus relacionamentos. Você se formou Sim, quando, Simone? 1996, ó. Ó, e é estrada, né? É. E nessa tua trajetória de cuidar do outro, né, de ouvir o outro, você falou bem, né, não julgar e tudo mais, você traz pra gente a alma da psicologia, que é o acolhimento, Sim. né? A gente sabe que dentro da jornada do profissional da psicologia, hoje a gente já avançou bastante. Mas nesse momento lá atrás, a gente saía da faculdade praticamente sem saber o que fazer, Uhum, sim. sobre uma forte influência da psicanálise, não é? Isso. E hoje a gente sabe que tem aí um leque de opções para todo mundo. Para você, o teu início lá atrás de recém-formada, como é que foi aquilo lá? Então, eu me identifiquei muito com a área de RH e fui Sim. por esse caminho. Ó, Só que aí, como eu falei, tive meus filhos, né, precisei abrir mão desse momento e fui vendo que a clínica daria mais, essa como é que se fala? a retaguarda. Autonomia, na verdade Sim, autonomia de escolha de horário, de você poder, eh, como é que se diz? ter a tua agenda, né? Exatamente, né, conseguir conciliar as 2 funções, de mãe e de profissional. Uhum. E aí eu fui estudando, me aperfeiçoando e consegui, graças a Deus, É colocar isso em muito prática. legal isso que você está dizendo, porque muitas vezes as pessoas acham que elas vão se formar e vão trilhar aquele caminho reto. Uhum, E às vezes a vida faz assim, 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 para você chegar lá naquele ponto que você precisa. O isso. que que você disse agora pra gente, né? Que naquele momento você se formou, depois você curtia o RH, e Uhum. aí você foi mãe. E nesse momento, o que que você está trazendo pra gente?
que não deu para ser logo de um jeito, mas aí você escolheu a clínica, Sim. né? Olha que arranjo bacana, quer dizer, você estudava mais, se preparava mais, porque era o tempo que você disponibilizava, e isso te ajudou. É isso que eu quero dizer. Sim. Esse não ir direto e Sim, sim. poder peregrinar por outros estudos, outros ambientes acadêmicos, talvez, isso te ajudou? Sim, bastante, né. Ou seja, aquilo que tem que ser pra gente vai chegar de qualquer hora ou de qualquer forma na nossa vida. Não do jeito que a gente esperava, mas do jeito que tem que ser, né. Porque Então é foi um essa arranjo bom, trajetória. né? É um Exatamente. arranjo bom, né? Tinha que ser. Bacana. E assim, uma das coisas que você traz também é que num primeiro momento da tua caminhada, você estava na psicanálise, Uhum. né. Como é que foi essa passada, pela psicanálise? O que que você traz de lá? Então, a psicanálise você trabalha mais a forma, você é o inconsciente, né, ali o tempo todo. E nem sempre, para mim, na minha característica de personalidade, isso casava comigo, porque eu gosto muito de interagir com o meu cliente, né, e a TCC, ela tem essa postura mais Que é onde didática. você está hoje, né? Exatamente. Então eu Uhum. percebi que faltava alguma coisa, a psicanálise foi fundamental para o entendimento daquele sujeito ali, mas na prática a TCC ela conversa muito mais, né, com aquilo que eu gostaria Verdade. de ter para como ferramenta de trabalho. Sim, sim. E é importante isso para até para todas as pessoas que nos ouvem. Muitas vezes a pessoa se coloca num dilema na hora de escolher um terapeuta, um psicólogo para chamar de seu, né? E esse momento é importante porque as abordagens, não existe abordagem boa e ruim. Existem abordagens que são plurais e cada qual vai ter o seu foco. Por exemplo, na psicanálise, como a Simone colocou, você trabalha muito o inconsciente, através da técnica da associação livre, aonde você está dentro ali de uma, a gente vai chamar isso de anatomia do inconsciente, não é? A gente sabe que o tio Freud foi quem criou isso tudo, mas a gente também precisa entender que, fazendo aí, não querendo fazer aí a advogada de defesa da TCC, mas já fazendo, o que ocorre é que lá atrás, uma coisa é você saber a história da psicologia. A gente que já vem de muitos anos dentro do caminho da terapia, das terapias e tudo mais, a gente sabe que lá atrás a gente não ouvia falar em prática baseada em evidência. E hoje a gente sabe que isso virou uma referência para que a gente possa ter um padrão ouro como recomendação de muitos tratamentos. Veja, e destaco aqui, a parte a TCC, ela é uma abordagem que hoje ela também já está no seu terceiro tempo, eu já diria no quarto tempo. Então as coisas evoluem. E a Simone, ela traz essa fala bem apropriada, porque muita gente fala, mas TCC só visa resultado, e resultado é adestramento. Gente, a gente não pode esquecer que somos seres de aprendizagem. E sendo seres de aprendizagem, a sistematização pedagógica dentro do processo terapêutico é fundamental. Então, como profissional, acho que a tua escolha foi assertiva e acertada. Uhum. Já te dou os parabéns, não é? Sim, Acho isso obrigada. bem legal. Enfim, e aí quando você diz que passou pela psicanálise, isso te trouxe maturidade, isso te trouxe eh, fundamentação para que você também pudesse continuar, porque a gente sabe que o Beck, que é o fundador lá da Uhum. TCC, ele vem da psicanálise Sim, também, né, ele sim. larga a psicanálise para lá, porque não encontrou ali o que estava buscando, enfim. E aí você vem para a TCC. Como é que foi essa passada? Foi tranquila? Como é que foi a tua formação? Fala um pouquinho pra gente. Sim, então, aí eu fui para o hospital, né, trabalhar no hospital, e percebi que a psicanálise ali não tinha muito o que fazer, né, então, Uhum. falei: "Bom, o que que eu vou fazer agora?". E aí a TCC já conversava comigo na época da faculdade, só que não tínhamos, né, como você mesmo falou, muitos lugares para buscar esse conhecimento. E esse período de reclusão, né, de cuidar dos meus filhos, foi muito importante, porque foi tempo das coisas começarem a ganhar força aqui fora. E aí as coisas casaram, né, através de uma amiga, ela me falou de um curso, de uma formação,
Eu fui, gostei muito, me identifiquei e não parei mais de estudar dentro dessa teoria, que é Existe, maravilhosa. e é interessante você falar isso, porque a TCC, ela é considerada uma abordagem de especialismos, Uhum. né, ali dentro e tal. Mas a gente que trabalha no dia a dia, a gente sabe que não é bem assim que funciona. A Sim. TCC que foi importada dos Estados Unidos é uma coisa, e a TCC, quando ela é adaptada ao redesign de uma cultura, é outra, Uhum. né. Sim. E a gente sabe que o brasileiro, ele tem uma certa dificuldade, como, por exemplo, a TCC usa muito monitoramentos para Uhum. você se conhecer Sim. através Ah, de monitoramentos. uhum. Mas, Simone, a gente sabe que existe aí uma rebeldia, Sim. uma coisa meio refratária na nossa cultura para ter esse tipo de disciplina, que nos Estados Unidos é muito comum. Mas a gente não pode perder isso de vista. Isso para você foi uma dificuldade ou foi legal? Assim, você conseguiu se adaptar bem? Olha, como você falou, tem muita resistência, né, por parte dos pacientes de fazer as tarefas de casa, o que contribuiria muito para que eles pudessem, né, atingir mais rapidamente os seus objetivos. Mas a gente tenta, né, com jeitinho, Recursos, jeitinho recursos, brasileiro, né, que a é, gente exatamente, usa. usar alguns recursos para que eles possam aderir mais ao Sim. tratamento. Dentro desse cenário, né, de vim da psicanálise, percebi o aprofundamento, mas eu também observava que eu não tinha dali alguma coisa que pudesse me render bons resultados, Uhum. resultados mais palpáveis. Isso tem a ver com tempo de terapia ou tem a ver com algum outro aspecto? Tipo assim, a gente sabe que a psicanálise, é diaterna, né, então, eu tô Uhum. fazendo, tô analisando isso, tô analisando aquilo e vou ficando. Tudo bem, ok, entendemos que isso é saudável para muitas coisas. A minha crítica não é ao tempo, mas assim, isso para você fez diferença ou a TCC também você remodela, ressignifica os temas, isso aqui tá ok, ó, isso aqui então tá beleza, ok, Uhum. então agora a gente passa para aquilo. Isso acontece muito Sim, com o tempo você? todo, né. E é rico isso, Sim. porque é o grande equívoco. As pessoas acham que fazer TCC, quem nunca ouviu falar, é a terapia cognitivo-comportamental, que hoje a gente sabe que não tem uma abordagem só, são várias TCCs, porque são várias terapias cognitivas, e comportamentais. Mas, eu digo isso porque muita gente fala em 20 sessões, em 10 sessões, e isso é um pouco, eh Limitador, né. é muito limitador Uhum, e uhum. também meio fake, né. Sim, sim. Porque você, por Você não exemplo resolve uma vida de 52 anos, no caso, como eu tenho 52 anos, em 8 sessões, né. exatamente, Isso, exatamente. Isso é importante, porque cada um tem o seu tempo, mas esse tempo exatamente. passa, a gente tem Uhum. que cumprir com ele, É. né. Enfim. E uma coisa que eu achei também bacana no teu currículo é que você traz outros elementos no teu consultório, né. Você traz, por exemplo, você trabalha com aromaterapia, você trabalha com barras de access, inclusive com acupuntura. Sim. Isso para você agregou bastante? Como é que foi essa experiência? Como é que é essa experiência para você enquanto psicóloga? Então, eu trabalho de forma holística, né, porque nós somos seres biopsicossociais. Então, eu acredito que em determinados momentos, né, determinados clientes, não adianta só a terapia. Você pode usar outras ferramentas que vão auxiliar aquele cliente. Sim. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda é maravilhoso para acalmar, para ansiedade, né. As barras de Axis, ela acessa, crenças, né, que estão muito, como é que se diz? Enraizado. Enraizadas, né, e que você, Uhum, às vezes, através da terapia, você não consegue, ajudar o cliente a perceber. uhum. Então, essas ferramentas auxiliam bastante no processo para a gente conseguir ir mais rápido ao ponto, Ótimo, né. E a ótimo. acupuntura, ela entrou na minha vida porque eu tinha um problema de coluna, eu operei, mas não fiquei 100%. Então eu precisei da acupuntura para melhorar a qualidade de vida. E eu me Olha, apaixonei pelo resultado. Eu me apaixonei tanto que eu tinha direito pelo plano de saúde a fazer várias, mas quando eu atingi o que eu queria, eu falei: "Olha, eu vou liberar meu espaço para outra pessoa de tão bom que isso é". E aí entrou na minha vida também. que Uma amiga ótimo. falou que estava fazendo o curso, eu fui Você fez no fazer Rio de Janeiro no Rio de mesmo? Janeiro e achei, assim, é maravilhoso o resultado também. Hum. Então o que que eu faço? Eu não mesclo tudo, né, no consultório, eu vejo o que que aquele cliente está precisando e o que que ele veio buscar comigo, tá. Eu não Uhum. faço uma miscelânea não. Então tenho clientes só de acupuntura,
e que, às vezes, quando você coloca a agulha, eles começam a tagarelar e falam para mim assim, eu não falo isso nem com meu psicólogo, como é que você conseguiu? Essas agulhas são mágicas. Mas eu mantenho ali a linha da acupuntura com aquele cliente, né. O Sim. cliente que vem para psicoterapia, eu já consigo, agregar os florais de Bach também, os óleos essenciais, e fico por aí. Se São antes, né, isso, isso é bem isso, para legal, não bem misturar e legal. não fazer uma, né, Sim, um sim. um combo. Eu acho isso importante porque, assim, uma das coisas que a gente observa e que hoje, podem parecer que são estanques, por exemplo, a aromaterapia, hoje a gente sabe que tem estudos de neurociências que, Uhum. esses estudos se aprofundaram e são investigações que mostram realmente o impacto do aroma Sim. no cérebro. Uhum. E isso feito através de exames de imagem, não é? Da Sim. mesma forma que você faz uma pergunta para uma pessoa e ela pode acionar determinadas regiões, das circuitarias cerebrais e a própria aromaterapia provoca a mesma coisa. Então isso já não é, um "eu acho que seja", Uhum. isso é factível, Sim, né, são dados, são evidências bem robustas já, sim, né. Enfim, você falou da lavanda, né, sim, é o aroma dos consultórios, né, de sim. terapia, porque conseguem realmente impactar. Então vê que, nos neuroestudos, que eles chamam de neuroarquitetura, eles já usam, a disposição dos ambientes, por quê? Porque a gente sabe que o cérebro precisa desse espaço, da mesma forma que os aromas auxiliam muito, Uhum, né. sim, Você vê que, no CTI, os barulhos, os cheiros, tudo isso impacta na sim, vida daquele que está ali inerte, muitas vezes em estado de coma, induzido ou não, enfim. sim. Então isso é muito legal, muito rico isso. Muito bacana essa escolha tua, viu. Acho que Uhum, isso, só tem a acrescentar para o trabalho terapêutico. Que é uma observação também que você traz, que nós somos seres, biopsicossociais, né. Hoje a coisa já está tão holística de verdade, que a gente sim. já está falando de eco, bio, psico, sócio espiritual. Quer dizer, a gente já abre aí Uhum. para outras dinâmicas. Isso, Outras só vertentes. valida, né, Sim. só valida. Enfim, e o que que você percebe hoje, dentro da tua prática, Simone, que a gente sabe que só o livro não dá conta? O E que que você traria pra gente, assim, da tua experiência, daquilo que você desenvolve com tantos elementos, com tantos ingredientes na tua prática? então, eu acho que o acolhimento ele é fundamental, né. A maneira que você recebe o teu cliente, eu acho que faz toda a diferença na maneira que você vai impactá-lo, né, porque as pessoas hoje elas estão precisando disso. A gente atende muitas mulheres, né, acredito que você também. E as mulheres elas não estão acostumadas a serem cuidadas. Então quando elas entram no meu consultório, eu sempre ofereço um café, um chá, né, um olhinho, então elas não estão acostumadas com essa prática, e isso a gente não aprende na faculdade. A gente vai, Uhum. tendo a empatia, o feeling, né, de tentar ter um atendimento mais humanizado, para que elas Sim, possam criar ali um ambiente, de segurança, né, e possam falar das suas dores, saberem sim, que ali não serão julgadas, não sim, serão sim. criticadas, serão simplesmente acolhidas. Ótimo. Isso é uma posição bem sensível e tem a ver, assim, com aquela hoje na tua prática, qual seria a dor de estimação? Você falou agora, assim, ela traz as suas dores. A gente sabe que a gente tem aí essas feridas emocionais que, sobretudo dentro do universo feminino, elas são muito expressivas, né. A gente tem aí a humilhação, Uhum. a traição, a rejeição, o abandono, a injustiça, que no nosso universo são frequentes, né. A gente não essas feridas elas estão, sendo abertas e muitas vezes, eh, agravadas por conta da nossa própria história. E a gente Sim. está vivendo esse mês, que é o mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher, um mês que eu confesso que, como mulher, né, a gente não teria muito o que comemorar, Uhum. né. Verdade. Todos os dias são notícias bárbaras, todos os dias são notícias, escarnecedoras,
de mulheres que passam, é, é, no mínimo, o terrível, não é? Agora, existem aquelas mulheres que não passam por esses dramas Uhum. tão expoentes, vamos chamar assim, mas são mulheres que vivem essas feridas. No teu consultório, qual seria essa ferida, que tem uma demanda maior? O que você acha que aparece mais para você dentro dessa cultura feminina? Digo isso porque a gente é carioca Sim. e atende na zona oeste do Rio de Janeiro e isso tem um sentido, embora eu também atendo online, mas isso tem um sentido, tem uma expressão. Isso tem alguma coisa que predomine para você? Eu acredito que, assim, as mulheres hoje, elas precisam se sentir vistas, né. Elas perdem isso. E isso tem muito a ver com o autoabandono, né. Ao longo da caminhada de cuidar da família, elas vão se abandonando e precisam dessa sensação de estarem sendo vistas em suas dores. Isso é muito colocado para debaixo do tapete, né, tipo: "Ah, isso aí não é nada, levanta, acorda". E Uhum, na verdade não é bem assim. As dores elas estão aí para serem vividas e acolhidas e não podem ser negligenciadas. com certeza. Então eu acredito que é sobre isso, sobre ter um espaço para você falar dos seus sentimentos. Isso não está acontecendo, por acaso, né. O sintoma ele está te trazendo, alguma coisa que o seu corpo precisa te comunicar, e lá fora você não tem esse espaço para que você possa falar sobre isso sem ser julgada, sem ser criticada. Então a Sim. questão do ser vista, sabe, eu tenho uma dor, e como é que eu vou lidar com isso? Porque muitas coisas a gente não aprende ao longo da vida. Como é que uma mãe vai aprender a enterrar o seu próprio filho? Como é que uma mulher aprende a reconstruir a vida quando fica viúva, depois de ter passado uma longa vida ao longo de uma pessoa? Como é que fica Uhum, isso? uhum. Como é que a gente faz, né? Então a gente precisa mostrar para essa mulher que ela está sendo vista, que ela está sendo ouvida, que ela está sendo acolhida. E é mais ou menos por aí o nosso trabalho, a gente Uhum. poder fazer a diferença, né. Sim, sim. Você acabou de dizer uma coisa muito interessante e que me chamou a atenção sobre o autoabandono, né? Que muitas de nós se autoabandona, Sim. né? Para poder dar conta da relação, para poder dar conta desse modelo de família, para dar Uhum, conta desse modelo psicossocial que foi eleito como um modelo que tenha dado certo, não é? E a gente sabe que não é bem assim. uhum. E hoje a gente tem, além disso tudo, o trabalho, disso tudo, uma natureza de cuidados, não é? Sim. E aí a gente acaba se autoabandonando para poder cumprir com essa função, com esses papéis. Eh, por que você acha que tantas de nós, se abandonam e se perdem no meio do caminho para cuidar dos outros? Por conta das multitarefas, né. Acaba não sobrando tempo para esse autocuidado. Daí parece que o meio externo, ele corrobora para isso, né. Isso me chama atenção, sabe, porque a gente vê que hoje as mulheres são quase que sócias das clínicas de estética, elas falam muito de emagrecer, elas das canetinhas, da Uhum. autoestima, do empoderamento, mas, o pano de fundo da vida da grande maioria das mulheres é o abandono, o autoabandono, de fato. Sim. Existe um distanciamento sobre quem eu penso que sou e aquilo que de fato sou, Uhum. né, então cria esse gap aí, e a pessoa vai ficando, no seu próprio limbo, né, vai ficando ali naquela poeira, naquela coisa, opaca, né. Eu tenho uma cliente que diz que embaça, fica no embaçamento, Uhum. né. Então, quando você fala isso, eu quero deixar aqui que a gente está no mês das mulheres, não é, mas eu quero dizer que o mês da mulher é todo mês, eu quero dizer que o dia da mulher é todo dia, Isso aí. quero dizer que a gente precisa dar exemplo e a gente só dá quando a gente ensina sendo e aprende fazendo. E fica aqui esse recado, porque muitas vezes a gente se negligencia por muito, muito pouco. Às vezes para agradar o outro, para ser reconhecida, para ser aprovada, para dizer que deu certo, para dizer que tem marido, né, Se sentir validada, né. se sentir Se validada. encaixa naquele espaço ali tão Perfeito. pequeno que E é um espaço tão pequeno que esse apequenamento, ele acaba virando uma rotina. sim.
né? Então olha, Simone, ver maridos que são verdadeiros, vejam, eu sou a favor da família, da Uhum. relação, do vínculo, do respeito, do afeto, mas eu sou muito a favor também do ombro a ombro, né? Do A parceria, né? alinhamento, da Isso aí. parceria. O que tem de mulher casada com homens que são verdadeiros idiotas Hum, é uma coisa impressionante. sim. E elas não conseguem perceber o valor que elas têm. Uhum. Elas se colocam sucumbidas, subjugadas e não conseguem perceber isso. E aí agora, e repetem como clichê, É. o meu não sei do que, né? Mas empoderamento, gente, mas não é assim, sabe? Então, assim, eu acho que a grandeza disso que você traz há de se destacar aqui. O que que a pessoa pensa que seria o autoabandono? Se você que está nos assistindo, se questione isso, né? A Simone trouxe uma temática que foi, assim, cirúrgica, o autoabandono. Você se autoabandona? Se você não se autoabandona, responde para você mesma, por que não? Por que que eu não me autoabandono? O que que você validaria para dizer que você se resgata todos os dias? Fica aí a questão, né? Sim. Enfim, Mas você sabe também que a modelagem, né? Então, se a mulher viveu naquele lar que a mãe era submissa e fazia tudo pelo marido, a filha acha que isso é o normal. Eu já ouvi paciente falar assim: é normal viver um relacionamento abusivo? Existe vida fora isso? Claro que existe. sim, E aí a gente sabe também, né? Você que é neurocientista, sabe que tem uma área do cérebro que ela fica atrofiada, né? Atrofiada, digamos assim, sim, a mulher que sofre abuso. Né, ela não desenvolve essa área. Então a sim, gente dentro da clínica tenta fazer esse empoderamento, através das autoafirmações, de mostrar para ela que ela tem outras potencialidades. sim, Então, fica aí também, né, o que que assim, a modelagem, o que que você aprendeu, o que que você traz para a tua vida, e que você traz como comum, né. E sim. aí eu acho que é interessante que você uma vez me perguntou sobre a gente estava falando num papo casual sobre terapia, que na nossa época era um tabu, né. Terapia é coisa de Sim, maluco. é, E eu falei para você que, na minha opinião, todas as pessoas deveriam fazer terapia. Por quê? Porque é o autoconhecimento, é você saber quem você é, o que que você está alimentando, se é teu lado sombra, se é teu lado luz, e o que que te dá gatilho para você poder perceber que você não é aquele sintoma, você não é aquela dor, uhum. você não é aquele transtorno. Você pode ser muito além disso, apesar de eu também funciono dessa forma, entendeu? Sim, sim. Essa questão da terapia para maluco, eu acho muito interessante. Fica aqui o destaque, Uhum. terapia maluco mesmo, maluco, É. maluco mesmo, aquele que rasga dinheiro, ele não consegue fazer terapia, sabe? Ele faz uma outra coisa que a gente chama de acompanhamento terapêutico. E isso é muito confundido na prática da psicologia, viu? Então fica aqui já o destaque. Agora, quem acha que terapia é para maluco nos dias de hoje, na verdade, a terapia não é para maluco. Quem pensa isso é gente que não lê, sabe? Não lê, não se aprimora, não tem coragem de enfrentar os seus demônios. Isso é muito comum na nossa cultura hoje, sabe por quê? Porque a gente vive a era da profundidade de um pires. Então a gente acha que ouviu na internet, que tá no Instagram, que tá na rede social, aquilo ali é uma verdade absoluta. Não é não, querido. Sabe? Porque aquilo que a gente joga pro lado e que a gente não quer ver lá na frente, Simone que o diga, É. né? Tá ali incrustadinho na alma, no espírito do sujeito. E aí ele vai sofrer duplamente, porque ele vai ter que resolver a vida dele do agora, do que ele deixou para trás. Então, assim, economiza sofrimento, faz isso. Olha, vale a pena, viu? Enfim. E Sim. aí, voltando aqui para ti, o que você falou sobre. Você falou aqui da multitarefa, né? Dessas mulheres exaustas Uhum. que chegam no consultório. Eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu tenho que isso, tenho que isso, né? Que Tem que tudo, né? tem que tudo. Isso para você, como é que você auxiliaria essas mulheres, por exemplo, fazendo uso dessas práticas integrativas que você propõe? Isso te auxilia nessa hora? Sim, primeiro mostrar que ela pode delegar, né? Perceber se que ela tem uma rede de apoio e como é que ela pode usar isso em favor da rotina dela. Então, pedir ajuda, pedir socorro, não é vergonha e nem é fraqueza, né? É uma forma de você mostrar autocuidado.
Sim, sim. E a mulher, como ela tem essa nós temos essa cultura da maternidade, isso é muito legal para filho, né, mas Uhum, a gente faz isso com tudo e com todo sim. mundo. E aí, mais uma vez, a gente está entrando na questão do autoabandono, porque quanto mais eu me externalizo para o outro, me dedico, me Uhum, disponibilizo, eu tenho que saber a boa dose, sim. para que eu consiga dar esse equilíbrio, né, aonde eu vivo para mim, o que eu chamo numa prática muito legal do egoísmo saudável, Sim, né, não é ser um egocêntrico idiota, que o mundo tem que parar para passar, não, mas ser a egoísta saudável. sim. Lembrar que no avião a gente quando tá lá, a gente acaba ficando, a gente escuta lá daquela mocinha, da aeromoça, né: "Olha, bota a primeira E máscara aqui para você, depois", exatamente. enfim. Mas, vou só um gancho. Sim, Você não acha que essa multitarefa também é um sintoma? É com algo, certeza, né? Então, com assim, a pessoa certeza. que abraça o mundo é porque tem alguma coisa dentro dela que ela não está conseguindo lidar, não está conseguindo olhar, e Sim, aí ela faz isso até talvez para ter essa validação externa, como nós falamos, sim, sentir sim, vista, percebida, sim, né? sim. Então todo Eu acho excesso remete a uma falta, né? e é verdade o que eu observo até pela tua fala, que a gente tem excesso por excessos e excesso por faltas, Uhum, né. E que isso patologiza sim, sintomatiza sim. E uma coisa que você traz, sobre a mulher, né, essa questão das feridas, da multitarefa, como você fala muito de transbordar, né, tudo que uhum, transborda é. aí vira Preste sintoma. atenção. É, tá, tem que estar atento. Agora, a gente sabe que hoje existe um transbordo provocado, não é, aonde a gente tem, por exemplo, as telas que a cada 3 segundos que a gente leva ali passando um dedinho, aquilo joga milhões de estímulos no cérebro e que a gente está sendo Uhum, provocado e não está retendo nada. Ou seja, a gente acaba condenado à superfície sim, mas por outro lado, essa exigência que não cessa, uma exigência que vem subliminarmente nesses estímulos, não é? uhum. Então eu tenho que ser magro, bonito, rico, carro Isso. bom, marido, modelo, modelagem, e eu tenho que. Então veja, esse excesso de estimulação, ele também acaba colocando a mulher, sobretudo, que é um objeto, entre aspas, de consumo, é um elemento que fomenta o consumo de uma forma absurda, não é? E aí a gente olha para a mulher e ela tem que ir, Uhum, não sim. é. Então, às vezes, ela nem quer, mas ela se obriga a. Uhum. Então, a gente cai num outro ponto, que é exatamente isso que você traz sobre o autocuidado, que eu diria que também está no viés do autoconhecimento e do bem-estar, Sim. né. Fundamental, né. Fundamental, Uhum. porque atividade física, alimentação saudável, Sono sono regular, reparador, isso. mas não saber administrar o estresse não adianta Uhum. nada. Autorregulação, né. Não Pois vai é. não vai adiantar, não é. Então, essa hoje, assim, para assim, para você encenar uma mulher que você diria que é a mulher real, não é a mulher ideal, mas a mulher real, o que você diria? Primeiro que ela tem que ser autêntica, né, e não ir atrás do que os outros fazem, das modas. Então, isso é fundamental para que ela possa se destacar, ser ela mesma, sem cobrança, e que o que vem de fora não afetá-la, né. Uhum. E para isso fazer o que gosta, né, não o que o outro acha que ela tem que fazer. Sentido de vida, né, um propósito. Isso, propósito também, mas eu falo mais no dia a dia mesmo, você descobrir o que que te faz feliz naquele momento, o que que você gosta de fazer? "Ah, mas está na moda dançar", mas eu não gosto de dançar, eu gosto de pular cangu, então eu vou pular Hum, cangu, mas eu gosto de beach tennis, então vai fazer o que você gosta, não é vai fazer sim. o que a manada está fazendo. Você fala, que traz as práticas integrativas e você traz a psicologia positiva Sim, junto, sim. né, e a gente está falando aqui de fazer o que gosta, de sentido e tudo mais. A psicologia positiva, te influencia mais hoje em que aspecto? De você pegar dessa pessoa o que ela tem de melhor, não focar só naquilo que está faltando, né. De você mostrar para ela, que, como eu falei, apesar de,
eu tenho essas características aqui e eu posso, aí entra onde você falou propósito de vida, que eu posso Sim, colocar em meu benefício e do coletivo. E aí olha como sim, é que a vida fica mais leve. Imagina, se eu tenho um dom, talento que Deus me deu, eu uso isso a meu favor e o meu próximo, olha como é que a vida fica mais fácil, né? sim. Para você, na tua vida, é o trabalho da psicologia positiva está muito ligado às forças, né, às Sim, virtudes e isso. tal. E esse trabalho, a gente está falando de um empoderamento, a gente está falando das mulheres, a gente está falando do Dia Internacional das Mulheres. Sim. Você acha hoje que se você tivesse que sugerir para quem está nos assistindo, olhando para na lente, né, nos olhos das pessoas, qual seria a tua dica, de trabalho para um dia a dia melhor, não é? O que que você acha que poderia dar suporte a uma mulher falando assim para todas? Bom, eu vou falar o que eu faço, né. Eu começo meu dia fazendo um alinhamento, eu começo respirando e mentalizando aquilo que eu quero que aconteça naquele dia, dentro, né, do possível. A Sim, partir daí, eu levanto, faço as minhas devocionais, faço minhas orações, e o dia vai caminhando dessa forma, né. Eu acho que o sim, principal, como eu falei do ser holístico, é você ter algo também que você sabe que transcende, né, e buscar esse auxílio logo pela manhã para você começar já o seu dia com bons hábitos, né, de pensamentos, ouvindo coisas que vão te gratidão, não gratidão é é? tudo, você colocar aquilo ali para te ajudar a vencer as demandas do dia, Sim, né. porque as pessoas taram a associar uma época a psicologia positiva à autoajuda. E eu já também deixo aqui a dica para quem está nos assistindo, que a psicologia positiva é uma ciência, que ela surge ali nos anos de 1990, e a psicologia positiva foi criada por uma pessoa que questionou o propósito da psicologia enquanto ciência. Foi Martin Seligman, ele era um psiquiatra e psicólogo, e ele traz para gente essa provocação aonde até ali, do pós-guerra até os anos de 1990, a gente trabalhava enquanto profissional, em cima daquilo que era sintoma, daquilo que faltava, sobretudo nos Estados Unidos, que foi o berço, né, da psicologia positiva, por conta de sintomas trazidos dos combatentes, né. Os Estados Unidos é um país de guerra, a gente sabe bem Hum. disso, e naquele momento não foi diferente. Então todo fomento de pesquisa era jogado para isso. E ele questionou. E com isso ele faz uma pesquisa ubíqua em quase todo o planeta, digo eu, e essa pesquisa conseguiu categorizar as 6 virtudes e dentro de cada uma delas, da prática dessas virtudes, ele considerou as forças de caráter. A Simone trabalha como profissional com isso, e a gente tem uma avaliação que é feita para que a gente conheça as nossas forças de caráter, não é. Então, a gente vai dizer que as nossas assinaturas, nossas forças de assinatura são as 5 primeiras forças. E conheçam, gente, leiam sobre isso, porque é uma base maravilhosa que traz um bem-estar incrível na prática, na leitura, no dia a dia. E para nós mulheres isso é muito importante, porque a psicologia positiva vai validar aquilo que a gente tem de melhor, Isso aí. como a Simone colocou, tá? Então, incrível essa pegada da psicologia, enfim. Agora, voltando à questão das Marias, lá do Uhum. início a gente começou aqui a nossa entrevista, a gente fala que as Marias elas, não sabiam que podiam, né. Que momento da tua vida você ousou fazer coisas que você não sabia que podia e que hoje você diz: "A emoção positiva é o Uhum. orgulho". Sim. Você saberia me trazer alguma experiência tua como profissional dentro da psicologia, como é que é? Então, eu acho que, assim, todos os dias eu me desafio a fazer algo diferente, né. Por exemplo, começar a dirigir com um filho pequeno foi um desafio, minha mãe não dirigia. Então, a gente vai vendo as necessidades que a gente tem, as nossas limitações e ver como é que a gente pode fazer para vencê-las, né. Sim. E e assim é a minha caminhada. Então eu acho que todas as mulheres têm, inato, né, a resiliência, essa força de vencer, de se desafiar o tempo todo e deveriam colocar isso em prática, né. Uhum. Todos os dias, todos os anos eu tento fazer algo diferente. Ano passado eu inventei de fazer aula de pandeiro. Gente, muito difícil.
Vai trabalhar Estimula os dois lados do cérebro. coordenação motora. Mas assim, é isso aí, esse desafiar o tempo todo, sabe? Aham, Não aham. para poder criar novas conexões aí neurais, novos Bacana. E é exercícios, né? perceber que existe essa possibilidade, você não precisa ficar cristalizado em uma situação, você pode, ó, avançar. Claro, claro. Ótimo, isso bem legal. Então, assim, você daria hoje uma dentro desse viés, né, como Maria, quem seria uma Maria que te inspiraria? Ah, com certeza minha mãe, uma pessoa resiliente, forte. Bacana. Sim, E a marca dela, assim, enquanto virtude, enquanto força, você diria que qual seria o destaque dela? a resiliência, como eu acabei de falar, minha mãe é muito resiliente, já sofreu muitas perdas Se manter. e se mantém de pé, forte. Na tua prática, no consultório, quando você tá lá no consultório e tudo mais, quando é que você consegue perceber que uma fala ou uma prática ou enfim, o que quer que seja dentro da tua prática diária, o que que pode levar a pessoa também a se acalmar? Que óleo é esse que você usa na tua prática Sim, clínica ou psicoterapêutica que leva o outro a ter o mesmo efeito na alma dele de um óleo de lavanda, por sim. exemplo? Bom, se estamos falando de aromaterapia, a lavanda é fundamental. Agora temos também a prática da respiração, né, porque isso Ótimo. acalma, aquieta e traz clareza mental e te controla a impulsividade, né. Ótimo. Então fica a dica, viu? Usar óleo de lavanda e ter uma respiração ritmada e bem treinada pode atingir a mesma finalidade, tá? Com relação, à tua parte, você falou de respirar, começar o dia e tal, fazendo sua respiração e tudo. É, e o silêncio? Silêncio é uma forma de comunicação, né. Hum? Ótimo, uma excelente colocação. Às vezes, nada falar é muito comunicar, Oh, né. E florais, você falou também do seu floral e da sua prática. Qual seria o floral, por exemplo, uma mulher exausta? nós temos o Olive, nós temos o Hornbeam que pode dar um up, que é aquela sensação de segunda-feira, temos o Oak também. Eu geralmente faço um blend, né, eu ouvindo a história da pessoa, eu consigo Fazer os fazer esse elementos. blend, não faço só uma uma um só floral, eu faço pego vários aromas, desculpa. Trabalha, Isso. ok. Ser mãe e psicóloga é? Desafiador, mas gratificante, nossa. Olha que lindo, bacana. E aí eu quero que você olhe nos olhos de quem está nos assistindo e diga para essa mulher que ainda não sabe que pode, né? Eu quero que você diga uma frase ou uma palavra, que você feche esse momento nosso aqui que está sendo incrível, para que essa mulher possa levar isso como um recado, como uma métrica para a vida Sim. dela. Se um consegue, todos conseguem. Por exemplo, se você nada, eu posso nadar também. Não da mesma maneira que você, mas que eu posso nadar, eu posso. Basta o quê? Eu acreditar em mim e praticar. Ok. A dica da Simone Alexandre, psicóloga, mãe, uma pessoa que trabalha com vários ingredientes na sua prática psicoterapêutica, uma pessoa que veio da psicanálise e que hoje está atuante, super atuante na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela atende em Jacarepaguá, o consultório dela é na freguesia. Isso. E quem quiser mais informações, você está no Instagram como? É, Psi Simone Alexandre. Psi Simone Alexandre. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas eu não posso deixar passar em branco um detalhe que a Simone Alexandre trouxe para nós. Primeiro, quero agradecer a presença dela, porque foram momentos divididos de uma forma bem bacana, bem madura. Momentos que a gente falou sobre a psicologia, sobre a saúde mental da mulher, sobretudo. Mas ela trouxe um detalhe que eu não posso esquecer de destacar aqui, que é o fato da gente não se autoabandonar. A autoconexão, ela é um pilar na nossa vida. A você que nos ouve, mulher, homem, seja quem for, se autoconecte sempre. E Simone, quero deixar agora para você as palavras de encerramento
e te agradecer por estar aqui com a gente, trazendo tanta coisa bacana. Sim, eu que agradeço a você pelo convite, pela Obri oportunidade. Você é Imagina. maravilhosa, inspiradora. E quem quiser conhecer meu trabalho, meu Insta é Psi Simone Alexandre e gratidão, certo? Beijo para todo mundo.